Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro de jornada nesta vida, neste planeta Terra, nessa encarnação terrena. Primeiramente, nós damos graça a Deus, Pai, pela nossa existência neste universo, por mais esta oportunidade. Dando prosseguimento ao nosso estudo, o renascer para uma vida melhor. Nós estamos analisando, estudando o Evangelho segundo o evangelista João, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos analisar o capítulo 5. É o terceiro encontro da Igreja da Nova Era. O Evangelho de Jesus, a verdade de Deus, trazida pelo Filho de Deus, que neste capítulo, 11 vezes, o evangelista escreve de Jesus ter dito o Filho do Homem, e de maneira nenhuma, qualquer coisa que diz ele ser o Deus, ser o próprio Deus, mas sempre se identifica como Filho de Deus. E nós vamos também analisar uma coisa que a gente sempre ouve pelos detratores, que Jesus fazia pergunta indiscreta. Vejamos, saindo Jesus lá de Samaria, entrando na cidade, numa fonte chamada de Siloé, Betesda, Siloé do cego, em Betesda, havia uma multidão de enfermos, paralíticos, deficientes, porque havia uma lenda. Porque a igreja sempre faz assim. Eles sempre inventam uma história, uma lenda, para dar turismo. Tem, no nosso país, no Brasil, existem várias cidades com mitologia de milagre, né? Para chamar a atenção. Estão construindo aquela fonte e colocaram esse mito. Bem, em nenhuma outra história, em nenhum outro livro, conta que outras pessoas receberam realmente essa cura nesse local. A única história que nos chega até nós é esta. Quando Jesus aproximou daquele local, notou que havia um paralítico deitado ao chão. Já fazia 38 anos que ele estava ali na perspectiva de quando a água se mover, porque a lenda era o seguinte, que umas vezes durante o dia, descia um anjo e movia a água. O primeiro que caísse dentro da água recebia a cura de qualquer problema. Mas ele era paralítico, estava deitado. As pessoas que estavam ali estavam com interesse de pular na água. Ninguém, a igreja, por exemplo, nunca se preocupou com isso, Então Jesus aproximou daquele homem, sabia que aquele paralítico, ele reencarnou para fazer parte do Evangelho, para que a história dele ficasse gravada na história. Então Jesus faz uma pergunta para ele que todo mundo dá risada. Jesus chega para ele e diz assim: você quer ser curado?
Porque a pessoa fala, é lógico, se o cara é doente, o cara tem que chegar e perguntar para o cego se ele quer enxergar, é lógico que ele vai. É uma pergunta indiscreta, né? Para quem não tem conhecimento, segundo os ensinamentos de Jesus, nós somos o que nós pensamos. Nós temos que ter uma voz de comando, porque a nossa mente é criadora. Nós somos o princípio da sabedoria. O Espírito manipula o fluido universal. Aquele que manipula todas as energias, todas as células, todas as energias é manipulada pelo pensamento. Que nós somos o Espírito é o pensamento. Inclusive a gente ouve pessoas ensinando que o pensamento é um atributo do Espírito. Não, o pensamento é o Espírito. Não é o atributo. Então Jesus, quando pergunta para ele, quer ser curado? Ele responde, Senhor, eu quero, mas quando a água se move, não tem ninguém para me colocar dentro da água. Aí Jesus fala, levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Então, de repente, aquele homem se levantou, colocou a cama nas costas e foi embora. E Jesus, então, retirou imediatamente. Aquele dia era sexta-feira, né? Com certeza. Porque ele se encontrou com Jesus no outro dia, no sábado, no templo, quando ele estava lá no templo, que ele chegou no templo, no sábado ele foi na igreja. Aí o sacerdote, os religiosos disseram, mas o que aconteceu com você? Você não era paralítico? Eu era. Perguntou a família, é esse. Ele era assim. Mas quem que te curou? Apareceu um homem lá e perguntou se eu queria ser curado. Eu disse que queria, ele mandou levantar e tomar a cama e ir para casa. E eu levantei e me curei. Mas eu me enganei, dizer que era sexta-feira, né? Que era no sábado. Porque o problema é do sábado, não era da sexta-feira. Então Jesus, o sacerdote fala, mas ele não pode fazer isso. Porque é sábado, hoje não pode fazer nada. Porque a igreja, ela veio para explicar. Ela faz o contrário, ela complica tudo. E num certo lugar o Senhor Jesus disse, quando eles repreendem Jesus, que dizem que Jesus não fazia parte de Deus, porque Jesus não guardava o sábado. Aí Jesus disse, eu e o Pai, nós trabalhamos até agora. Dá para você entender, meu irmão? Uma prova que a igreja manipulou lá, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Ele disse, mas quem é esse homem que te curou? Eu disse, eu não sei. Ele apareceu lá e me curou. Então todos ficaram indignados. Quer dizer, não glorificaram a Deus porque aquele homem que há 38 anos era paralítico e agora estava curado na igreja, agora é membro da igreja. Mas ele estava preocupado porque não estava obedecendo à lei da igreja, o ensinamento deles. E de repente, então, chega Jesus. Ele fala, foi ele que me curou. Mas como? Como fizesse isso? E Jesus então responde a ele. Aquele que crê em mim faz as mesmas obras que o Pai faz.
Eu faço as obras que ele mandou eu fazer. Foi para isso que eu vim. Porque eu vim não para julgar o mundo, não para condenar o mundo. Eu vim salvá-los. E essa ovelhinha que estava lá há 38 anos, com certeza nunca a igreja foi lá orar por ele. Ficar em prontidão lá, que quando a água se movesse, pegasse ele e jogasse ele dentro da água. Mas agora ele estava curado lá. Não foi alguém deles. Ele estava indignado. Porque a igreja é assim. O religioso é essa maneira. Se não for da parte deles, é contra eles. A doutrina dos espíritos, ninguém constrói riqueza. Ninguém se torna poderoso por causa da doutrina. Francisco Xavier tinha a condição de ser o homem mais rico do Brasil. Segundo o IBGE do Brasil, ele poderia tornar o homem mais rico do que os 3 pastores evangélicos, chamados evangélicos. Os 3 pastores mais ricos do Brasil, ele poderia ser mais rico do que ele, se eles aceitassem o direito autoral dos livros dele. Que ele doou todos os direitos. Hoje tem mais de 500 livros editados. Em nenhum livro Chico pegou 1 centavo, doou tudo para a instituição de caridade. As maiores casas de caridade do Brasil é espírita. Tudo de graça, todo voluntário. Os diretores, os dirigentes são todos voluntários. Rádio, TV, editora, cinematográfico, tudo é voluntário, tudo é de graça, tudo é para a caridade. E a igreja diz que a doutrina dos espíritos é do demônio. Você pode compreender isso, meu irmão? A igreja junta tesouro, fica um milionário, ajunta-se com os políticos, não se une, pregam preconceito, a separação, porque no nosso país existem centenas de ministérios. Um não se dá com o outro. Se você mudar de um ministério para o outro, você tem que batizar de novo. Usam a mesma Bíblia, batiza no nome dos 3 deuses da Trindade, né, que a igreja criou, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E um não aceita o batismo do outro. Jesus diz que ele é o único pastor. Cada igreja urge ser um pastor. Eles não aceitam Jesus como pastor. Eles não aceitam a nova era. Não aceitam a verdade de Jesus, que é o Evangelho. Você pega o Evangelho segundo João, estuda o capítulo 5. 11 vezes mesmo, está escrito. Jesus dizendo que ele é o Filho do homem. E a Trindade diz que ele é Deus. Se a Trindade, o Espírito é santo, tão santo como eles falam, por que eles não se unem? Porque eu, meu irmão, há 40 anos eu pesquiso, porque eu sou um pesquisador. Não sou Maria vai casota, não. Nunca ninguém fez a minha cabeça, sempre eu raciocinei. Não porque eu sou melhor do que os outros, não. Porque eu acredito nas outras vidas. Com certeza eu já tive dificuldade no critério.
durante 40 anos. Para mim conhecer certas doutrinas, eu tive que me batizar 3 vezes. Porque uma igreja não aceita o batismo da outra. E se você não entrar lá, como igreja, que é uma das igrejas maiores do Brasil, tem igreja no mundo inteiro quase. Para você conhecer a doutrina tem que ser homem, mulher não. Mulher não pode falar, entrar na igreja tem que se cobrir com o véu e critica os nossos irmãos do Oriente, do Ocidente, por causa do véu. E disse, mulher não pode fazer pergunta, mulher não pode pregar. Diz que isso não é machismo. Uma certa vez um pastor disse, não, mas as mulheres, a Sara, por exemplo, era uma santa, ela chamava Abraão de meu amo. Meu amo. Era a maneira que os escravos, servos, quer dizer escravo na nossa língua, chamava o seu dono. A mulher era uma escrava, era um objeto de procriação. Não tinha direito a falar. Mulher ficava sempre separado. A mulher só estava com o homem na hora da união sexual. Mulher, tem igreja que mulher não entra dentro da igreja. Essa igreja que eu estou falando mesmo, as mulheres são separadas. Mulher de um lado, o homem do outro. Só o homem sobe no púlpito para pregar. Só ele faz pergunta. E Jesus andava rodeado de mulheres. As mulheres foram a única que não abandonou, esteve com ele todo o tempo, até que ele os dispensasse. Os homens estavam todos escondidos, os machistas, né? Os garanhões, estavam escondidos a 7 chaves. Só João Evangelista esteve lá, junto com Maria, as 3 Marias. Esse nosso áudio, esse nosso vídeo, cada vídeo nós estamos explicando, cada capítulo é o encontro de Jesus com a igreja. A igreja estava sempre questionando contra o Messias de Deus. Desde de Abraão até aquele dia, os profetas sempre falaram do Messias de Deus, do Cristo de Deus, do Emanuel, do enviado, aquele que vinha salvar-nos. Por isso é que Jesus, numa certa parte, ele diz que o sacerdote fala, mas nós somos filhos de Abraão. E você diz que você é filho de Deus? Jesus não estava dizendo que eles não eram filhos de Deus. Jesus simplesmente disse, se vocês fossem realmente seguidor de Abraão e de Moisés, você saberia quem eu sou. Porque aquele que, como disse Jesus, aquele que conhece a Deus, conhece a minha palavra, anda na minha palavra. E aquilo que eu fazer, vocês também vão fazer. E muito mais farão. Porque eu vou para o Pai. Como é que ele pode ser Deus se ele disse, eu vou para o Pai? Se ele era Deus, ele não precisava ir, porque ele estava ali. Ele ia dizer, eu vou voltar para o meu lugar, né? Mas ele disse, eu vou voltar para o Pai. E ele vos enviará um outro Consolador. Porque Jesus trouxe o primeiro, que é o Evangelho. E o segundo é a doutrina da terceira revelação, que nos ensina a verdade de Deus, que é o Evangelho de Jesus. Eu sou Francisco Pedro, faço parte desse grupo Caminho do Amor. Nós nos preparamos para a transformação do mundo,
da transladação do planeta de prova e expiação para o mundo de regeneração. Convidamos a você a se unir a nós. Vamos estudar. Não é uma nova religião, não é estudar uma nova religião, estudar a palavra do Messias, do sol espiritual que é Jesus. Nós temos o sol, a estrela que ilumina o material, a matéria. Jesus é o sol que ilumina o espírito. Trouxe-nos a fonte da sabedoria, trouxe a alimentação de cada dia, que nos dá força e nos faz crescer. Só o Evangelho. Você compreende? Eu sou Francisco Pedro. Entra no nosso canal, escreva, dá aí o seu like, comunica conosco. Vamos abreviar o tempo da regeneração. Vamos transformar o mundo, como está escrito no Salmo 37. Porque só os mansos herdarão a terra. Paz em Cristo.